paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos, que este dia seja abençoado e venhamos a aprender mais de Cristo. Hoje, dando continuidade às lições do terceiro trimestre deste ano de 2020, onde estamos com a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a lição hoje é a lição 3. Estaremos estudando o despertamento renova o altar. Oh, glória a Deus. Texto áureo se encontra em 1 Reis, no capítulo 18 e no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Glória a Deus. Oremos, meus irmãos. Deus meu, soberano Pai, apresento a Ti, meu Jesus Cristo, o Teu povo que neste momento busca aprender de Ti. Ajuda-os, meu Deus, para que Tua palavra venha ser entronizada em seus corações e mentes. E cada um de nós, meu Deus, venha a crescer em conhecimento, em graça, e fortalecidos no Teu poder, venhamos, meu Deus, a cumprir Teus desígnios nesta terra. Ajuda Teu povo, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente, cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Glória a Deus. Como introdução, nesta lição iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. É bem interessante que a mensagem de Cristo começou justamente dizendo isso: é chegado o reino dos céus. E, logicamente, que ele ainda caracteriza bem, dizendo que os céus é tomada a força. A gente precisa estar buscando a face do Senhor, o renovo e tudo que Ele nos concede nesta graça maravilhosa. Porque quanto mais perto estivermos do Senhor, mais intimidade teremos e o inimigo terá mais dificuldade de nos atingir, a nós, nossos entes queridos, sem contar que fortalecidos em Deus, a gente consegue com mais facilidade ajudar a igreja, aqueles que buscam a Deus através de nossas vidas. Que venhamos a nos encher da presença e buscar e chegar mais perto do altar de Deus. Vamos, a partir de agora, com a leitura diária, ver alguns homens de Deus que edificaram altar ao Senhor. Gênesis capítulo 8. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Glória a Deus. Então aqui, o altar na vida de Noé. Gênesis 22, versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar.
e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Aleluia! Está aqui um dos episódios da palavra de Deus que só vai mesmo compreender aquele que mergulhar na palavra do Senhor, que meditar no querer de Deus para a nossa vida. E a gente encontra aqui na vida de Abraão um exemplo de fidelidade, de obediência, de fé. Que sigamos este exemplo maravilhoso. Qual o teu Isaque que você está oferecendo para Deus? Josué 8, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Mais um homem de Deus que edificou um altar ao Senhor. Josué. A gente viu Noé, Abraão, Josué. Juízes 6, versos de 25 a 27. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Glória a Deus. Aí está também Gideão. Lembrando lá em Juízes, no capítulo 6, o início dessa saga de Gideão, e uma história maravilhosa de como Deus ele usa aquele que ele quiser. E seja eu e você o menor que Deus queira usar. Então, o altar na vida de Gideão. 1 Crônicas 21, versículo 26. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Que palavra maravilhosa! A gente verifica que os grandes homens de Deus edificaram o altar ao Senhor e o Senhor responde. Então, tenha fé e verifique como Deus quer que você edifique o altar. E veremos a glória de Deus sobre tua vida. O altar na vida de Davi. Hebreus 13, versículo 10 a 15. Temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia, glória a Deus. A igreja também devendo edificar um altar ao Senhor, e o fazemos toda vez que nos ajuntamos para glorificar a Deus através dos louvores, toda vez que nos ajuntamos para cultuar, e a igreja assim, ela edifica um altar ao nosso Senhor Deus em Jesus Cristo. É imprescindível que a igreja se reúna para cumprir a palavra de Deus em plenitude. Então, que Deus nos abençoe e nos dê forças para que a gente continuamente esteja edificando o altar ao Senhor. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 3, versículos 2 a 5 e de 10 a 13. Vejamos. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. Ofereceram holocaustos de dia e em dia, por ordem, conforme ao rito, cada coisa no seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo, e os das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já revestidos e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira que discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilou com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Oh, glória a Deus! A presença de Deus nos alegra, a presença de Deus nos fortalece. Por isso que é imprescindível que a gente faça a obra de Deus com este júbilo, com amor e com todas as nossas forças. Que a alegria do Espírito esteja no teu e no meu coração, para continuamente a gente estar edificando a casa do Senhor primeiramente em nós e edificando a igreja de Cristo, porque esta é a vontade dele.
Vejamos o primeiro tópico: o despertamento conduz o homem ao altar. Primeiro item: os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus, que o altar lhes proporciona. O propósito que traziam no coração, ao retornar do cativeiro, precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Êxodo 29, versículo 43. Estas bênçãos, os judeus agora almejam através do altar. A gente vê que sempre, na maioria das vezes, quando o povo está em dificuldades, normalmente recorre à igreja. É uma atitude salutar, porque a vitória a gente encontra em Cristo Jesus. E por isso que, por vezes, passamos alguns reveses, e a intenção de Deus, com certeza, é que nos acheguemos mais a Ele. Então, as dificuldades que padecemos sempre têm o intento de nos levar para buscar mais a Deus. O segundo item: todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe. Ver o texto em 1 Reis 18, de 16 a 40. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Depois, sacrificou sobre ele e orou a Deus. O povo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. Então, esta passagem, ela nos revela que Deus opera com o altar consertado. Não adianta a gente querer dizer que é profeta, dizer que faz e acontece, e o nosso altar está todo quebrado. É preciso consertar o altar para que Deus opere. Então, busque se consertar se você estiver desconcertado, porque Deus, ele quer operar através da tua vida. Segundo, quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano de seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco. Este episódio está em 2 Reis, capítulo 16, de 10 a 12. Quando então os sacerdotes sacrificavam sobre o altar santificado, começou um novo cântico na casa de Deus. 2 Crônicas 29, 27 a 28. O despertamento levou à separação do altar. Oh, glória a Deus! A gente vê então também no exemplo de Ezequias. Ele reparou o altar, reparou a casa de Deus, e aí os sacerdotes, eles despertaram para a busca do Senhor, porque dantes
eles perderam este elo de ligação com Deus. Terceiro, quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Aqui, lembrando este episódio de Esdras, a gente vê que a alegria no culto ao Senhor faz com que a gente se fortaleça. No culto ao Senhor, a gente se rejuvenesce e os problemas parecem que não têm importância. Aqui eles estavam 70 anos sem fazer um culto. Que alegria não deveria estar pairando nos corações. Glória a Deus. Resumindo o tópico, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Glória a Deus. Próximo tópico, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto, principalmente, vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 3. Escreveu ainda, nada me propus entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele. Colossenses 1, versículo 17. Para que em tudo, Jesus tenha preeminência. Colossenses 1, 18. Para vós, os do altar, que credes, é preciosa a pedra principal da esquina. 1 Pedro 2,7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Efésios 1,7, Romanos 3,23, 1 Pedro 1, 18, 19. Os irmãos confiram essas referências. Aleluia, glória a Deus. Toda a Trindade atuou ativamente na morte. Vejamos o tópico 1. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora com o sacrifício de seu Filho. Efésios 3, versículos 6 a 9. Na consumação dos séculos, enviou o seu Filho. Galatas 4, 4, João 3, 16. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota, 2 Coríntios 5, 19. A quem queira separar a atuação da Trindade em todos os tempos, mas servimos a um Deus único. E sempre tenho me deparado com pessoas querendo debater acerca deste conceito de Trindade. A gente sabe que são 3 pessoas. E a gente vê a atuação deles de forma diferente, citada na palavra. Jesus, o Filho. É indiscutível a existência dessas 3 pessoas e todos 3 sendo Deus. E um único Deus, formando um único Deus. Esse mistério nós não compreendemos muito bem por conta da nossa mente limitada. A palavra, ela diz que quando estivermos lá nos céus, 1 Coríntios 13,
revela para a gente que nós o conheceremos como ele o é. Hoje o conhecemos em parte os mistérios de Deus, mas o que nos é revelado é o suficiente para a gente crer e a gente ir para o céu caso obedeçamos. Então, não adianta a gente ficar em contendas acerca deste assunto, apenas entender o que a palavra nos revela. Então, a atuação do Pai Celestial, a atuação do Espírito Santo e o Filho, a gente encontra em toda a obra na palavra de Deus. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. E o Espírito Santo ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que o altar santificado se levantaram contra ele até chegar à cruz. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O item 2, o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Parece loucura a gente querer entender a cruz como uma vitória, mas o é. E por isso que a palavra, ela revela também que Deus faz as coisas loucas para confundir as sábias. Então não é com sabedoria de homem, de ser humano, que a gente vai conseguir compreender essas coisas. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Hebreus 10, versículo 32. O Espírito revela, Efésios 1, 17, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, como eu disse, é pelo Espírito de Deus que a gente vai compreender essas coisas. E glória a Deus, se você é iluminado pelo Espírito Santo para poder compreender esta revelação acerca de todas as coisas, incluindo, aleluia, a vitória de Jesus no Gólgota. O Espírito ensina as profundezas do vitupério da cruz. Quando Jesus, na estrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa é você ver o teu coração, ele arder em chamas. Significa que a lâmpada do templo está acesa e que você continue sempre mantendo esta lâmpada acesa no teu coração. Então, que o Espírito Santo continue em ti, e se você não sente esse arder da chama, busque que você vai achar. O Espírito explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado: está consumado. João 19:30. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo, mostrando ao universo que um novo e vivo caminho havia sido consagrado pelo véu, isto é, pela carne de Jesus. Hebreus 10, 19 e 20. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados, e Jesus
triunfou deles em si mesmo. Colossenses 2, versículo 15. Por isto temos nele a vitória. Pela fé em Jesus Cristo, podemos vencer o mundo. Aleluia, glória a Deus. É incrível como a palavra, ela se entrelaça, o Velho com o Novo Testamento. O sumo sacerdote, ele precisava entrar no templo uma vez por ano, onde ele passava por um véu que separava o santo dos santos do santo lugar. Só o sumo sacerdote podia entrar lá no santo dos santos. E Jesus, a gente vê em Hebreus, o livro de Hebreus, declarando que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então veja que quando ele diz está consumado e ele veio a expirar, a gente vê que o nosso Senhor, ele de uma forma maravilhosa, ele se consagra como este sumo sacerdote, e o véu que dantes separava o santo do santo lugar, ele se rasga de alto a baixo. E aí eu e você temos acesso pela fé em Jesus Cristo ao santo dos santos. Que coisa maravilhosa! Por causa do brado está consumado. A justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que crerem em Jesus. Então, dantes nós não éramos povos de Deus. Nós precisávamos se circuncidar, se radicar, ou melhor, se naturalizar judeu de uma tal maneira que aí teríamos direito a toda essa revelação da palavra. Todavia, a graça, ela vem para todos os povos, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos deste mundo. Quem crê em Jesus, quem crê na cruz, recebe, no nome de Jesus Cristo, a graça de Deus. E tem direito a entrar no Santo dos Santos através de Jesus Cristo. Coisa maravilhosa. O Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2,10. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, Isaías capítulo 6, tem ali uma passagem maravilhosa, quando mostra, aleluia, Isaías, ele tendo, oh glória a Deus, a sua língua, né, com aquela tenaz de fogo purificando, aleluia. E nós em Cristo também, da mesma maneira, nós temos esta manifestação divina, aleluia, pela fé em Cristo, onde o Espírito de Deus, ele adentra em nossos corpos e faz de nós templo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. É aí que é manifesto a nossa mente e corações, aleluia, o pecado que dantes nós não tínhamos uma real dimensão, apenas ouvíamos falar, mas através do Espírito Santo que penetra no nosso ser, no âmago da nossa alma, aleluia, a gente recebe esta revelação da parte de Deus, e vem aí o arrependimento que é despertado pelo Espírito Santo, para que a gente possa crer e caminhar rumo aos céus, buscando a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Resumindo o tópico, no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento. E aqui, lembrando aqui acerca da morte expiatória, significa que Cristo pagou o preço, aleluia, a pena por nossos pecados. E aleluia, glória a Deus, o salário do pecado é a morte, e ele pagou este preço por nossos pecados. Em substituição, aleluia, a nós, ele pagou este preço. Isso se chama morte expiatória. Ele pagou a pena, e a pena é a morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Glória a Deus por isso. E agora, no último tópico, cuidado com as imitações. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente
Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Uma de nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões shows, com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows, dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos estão sendo entoados. Cuidado, este tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. E como uma tartaruga deitada de costas, movimenta os pés, mas fica no mesmo lugar. Aleluia. Glória a Deus. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, veremos cumprir a palavra que diz: vão indo de força em força. Salmo 84, verso 7. Glória a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não tem como a gente imitar o mover do Espírito Santo e a luz dos olhos de quem é espiritual, quem enxerga principalmente pelo entendimento da palavra. Não há como esses movimentos eles serem reais da parte de Deus. Mas temos que ter cuidado para não sermos coparticipantes de obras das trevas, porque o diabo ele faz isso, ele quer imitar as coisas de Deus para nos levar para longe de Deus, longe de Cristo. Então não se deixe levar, tenha o norte através da palavra, aleluia, e sinta a presença e a glória de Deus na tua vida, em realidade. O que nós temos por vezes sentimentos que nos enganam. Lembre-se, o coração do homem é enganoso. E a gente pensa às vezes que o fato de sentirmos alguma coisa significa que verdadeiramente Deus está agindo. Às vezes quem está agindo é o inimigo de nossas almas. Às vezes quem está agindo somos nós mesmos, através do nosso sentimentalismo. Então, temos que passar tudo através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, passar a limpo para a gente poder, à luz da claridade da palavra, a gente enxergar a verdade. Então, resumindo o tópico, o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Glória a Deus por isso. Chegamos à nossa conclusão. E aí, algumas perguntas para ver se você sedimentou o conhecimento, aleluia, nesta lição. O que caracteriza o verdadeiro despertamento? A necessidade dos homens se aproximarem mais de Deus. Ou seja, se houve algum avivamento, este avivamento trouxe no coração da pessoa a necessidade de se aproximar de Deus.
como começam os despertamentos espirituais genuínos? Oh, glória! Começam com a restauração do altar, ou seja, não tem como haver avivamento, despertamento espiritual com o altar desconcertado. É preciso conserto com Deus. Em relação ao altar, o que representa Cristo hoje para nós? Representa o ponto central de nossa comunhão com Deus. Então, Cristo é o centro de tudo, Cristo é tudo para nós. Qual a atuação do Espírito Santo na morte vicária de Cristo? O Espírito Santo ajudou o Senhor Jesus a superar todos os obstáculos para que a sua obra vicária se completasse no Gólgota. Lembre-se que Cristo, aqui na terra, enquanto andava junto conosco, ele era perfeito homem, ser humano perfeito. De tal maneira que ele sentia dor, chorava. Então o Espírito de Deus o ajudou a vencer. Da mesma maneira, nós também vencemos em Cristo através do Espírito Santo, que também nos ajuda. Por que devemos tomar cuidado com os falsos despertamentos? Porque comprometem o desenvolvimento sadio da obra de Deus. Eu diria que, além disso, afasta-nos da direção de Deus. Afasta as pessoas da verdadeira direção de Deus. E às vezes você está caminhando para o inferno e pensa que está indo para o céu. Então, muito cuidado. Além do perigo da gente blasfemar, da gente pecar contra o Espírito Santo. Próxima lição, 26 de julho. Aleluia, você está convidado para acompanhar conosco esta lição. A construção do templo enfrentou oposição. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. E você diz aí, amém. Que Jesus abençoe o teu dia, a tua semana e seja tudo uma bênção.